Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso. Dessa vez vamos falar de uma civilização extremamente importante para a antiguidade e, por que não dizer, até os dias atuais, que são os hebreus. Os hebreus são os antepassados dos atuais israelenses que vivem na Palestina. A principal fonte histórica que nós temos para estudar a história dos hebreus é o Antigo Testamento da Bíblia. Obviamente nós tiramos a parte mística, religiosa e nos concentramos na parte arqueológica e histórica. Pois bem, vamos entender um pouco a história dos hebreus. Os hebreus eram tribos semitas, de origem semita, e que viviam em Ur, na Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia. E migraram, eles eram pastores seminômades. Quando faltava ou tinha uma seca, faltava alimentos, esses rebanhos migravam em busca de alimentos. Então, eles foram migrando e até chegar em Canaã, atual Palestina. Segundo o Abraão, líder deles, primeiro grande patriarca dos hebreus, Canaã era a terra prometida por Deus ao seu povo. E eles então, por volta de 1800, eles chegam até Canaã. Ficam em Canaã um pouco, se estabelecem nos vales do Rio Jordão. Não é? Num primeiro momento eles vivem até bem ali, embora seja uma região árida, mas uma seca muito grande faz com que eles migrem mais uma vez. Então eles saem de Canaã e vão até o Egito. Chegam no Egito e ficam aí de 1750 aproximadamente até 1250 aproximadamente no Egito. Algo como 400 anos. O que eles ficam fazendo no Egito, professor? No primeiro momento, eles se misturam com os Hicsos, aquele povo que invadiu o Egito que eu já falei para vocês. Pois bem, num segundo momento, os Hicsos são expulsos e os antigos faraós egípcios retomam o poder. E aí, os hebreus são escravizados no Egito. Isso não é nada bom. E o que acontece? Eles, liderados por um patriarca chamado Moisés, eles fogem do Egito. Essa fuga dos hebreus do Egito de volta para a Terra Santa ou a Terra Prometida se chama Êxodo. Está aqui. Êxodo, então, é essa fuga dos hebreus do Egito de volta para a Palestina ou para a Terra Prometida, assim como eles acreditavam. Eles viviam em tribos, na verdade, 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos iam pelo caminho e, no meio do deserto, Moisés acaba subindo ao monte Sinai e, segundo a tradição bíblica, ele teria recebido os 10 mandamentos de Deus. E, dessa vez, Deus teria dito: só existe um Deus, Javé ou Iavé, que seria o primeiro e único Deus dos hebreus. Então a religião que Moisés divulga para o seu povo é a religião monoteísta. É primeiro povo que tem uma religião monoteísta e que consolida o monoteísmo. Lembre-se, essa é a grande herança dos hebreus para as civilizações ocidentais atuais. O monoteísmo, a crença em um único Deus. Cada tribo dessa tinha os seus deuses. A partir desse momento você tem apenas um Deus, que é Jeová ou Iavé. Pois bem, essa será a base das grandes religiões do mundo. O cristianismo, o judaísmo propriamente dito e o islamismo. Todos eles religiões monoteístas. Essa religião foi extremamente importante. Você ter apenas um Deus é importante porque une as tribos. Então, a religião monoteísta, o culto a um único Deus, foi um elemento agregador, unificador do povo hebreu. Porque eles iriam enfrentar uma série de dificuldades. E irão mesmo. De volta até Canaã ou a Palestina, eles irão enfrentar uma série de dificuldades. Eles entrarão em contato com cananeus, filisteus, árabes de forma geral, que viviam nessa região. Quando eles saíram de lá, essa região foi ocupada por outros povos.
é o que a Bíblia chama de filisteus, cananeus, árabes de forma geral. Portanto, eles tiveram que travar uma série de conflitos, de guerras pela terra. E, portanto, eles se estabelecem aí, voltam por volta de 1250 e vão lutar pela terra. Vamos ver. Agora, vou falar com vocês sobre a evolução política dos hebreus. Veja bem, na política, eles tiveram 3 governos, 3 modos de governos. Veja bem, no início, eles eram lá em Ur, na Mesopotâmia, até que eles então cheguem de volta à Palestina, eles viviam guiados por patriarcas, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés é um patriarca, que são líderes que aplicam justiça, líderes guerreiros que defendem o povo deles, né? São líderes das tribos. Então são chamados patriarcas. Os principais patriarcas foram Abraão, que foi o primeiro lá da origem deles, Isaac, Jacó e o próprio Moisés. Quando eles voltam para Canaã, eles têm que lutar. Como eu disse para vocês, eles têm que lutar com os filisteus, com os cananeus. Então, eles têm que evoluir o regime deles para líderes militares. Por exemplo, Débora, Sansão, que você já viu falar, são líderes militares ou juízes. Esses juízes lideravam o povo hebreu contra os seus adversários na Palestina. E, finalmente, o regime evoluiu de juízes para reis, monarcas, né? O mais famoso é Salomão, Davi, não é? Os mais famosos. Os reis deu unidade para as 12 tribos de Israel, né? E esse é o período de maior apogeu ou florescência, né? Maior desenvolvimento do povo hebreu na Palestina, quando eles conseguem expulsar os seus adversários e criar um estado sólido em Canaã, tá? Pois bem, patriarcas, juízes e reis, essa é a evolução política do povo hebreu. Sob o ponto de vista econômico, já disse para vocês algumas coisas, vamos continuar. Eles vivem da agricultura, uma agricultura ainda incipiente, não é uma agricultura altamente desenvolvida, porque essa região é uma região árida. Eles cultivam no Vale do Rio Jordão, que são poucas áreas agricultáveis, né? Presença do deserto, presença então da aridez do solo, e a pecuária, especialmente caprinos, né? e ovelhas. Pois bem, cabras e ovelhas. Então a pecuária, eles vivem exatamente da pecuária e da agricultura, próximo do Vale do Rio Jordão. Pois bem, quando existe muita seca, eles sobem a montanha para pastorear esses rebanhos. O comércio foi bastante desenvolvido entre os hebreus, especialmente no período dos reis, quando eles tiveram um estado organizado aqui, importante, como você está vendo no mapa, né? E eles então estavam num entreposto comercial entre o Ocidente e o Oriente, né? Então eles pegavam ali o cedro dos fenícios, vendia para os egípcios, pegavam animais, cavalos dos egípcios, vendia no Oriente, então joias, tá? Fazia um intercâmbio comercial muito importante, né? Cedro, produziam vinho e também azeite e vendiam nessa região. Então o comércio foi desenvolvido, especialmente no período dos reis, tá? Pois bem, por que essa sociedade entrou em decadência, professor? Pessoal, depois deles terem conquistado toda a Palestina, expulsado os seus adversários, os filisteus, cananeus, etc., tá? Eles têm lá alguns reis extremamente poderosos, como por exemplo Davi, especialmente Salomão, que criou grandes obras públicas. Eu lembro do Templo de Jerusalém,
o famoso Templo de Salomão, o verdadeiro Templo de Salomão lá na Antiguidade. Pois bem, eles criaram grandes obras públicas, organizaram um sistema de cobrança de impostos muito eficiente e, portanto, o Estado era muito poderoso. Mas isso gerou insatisfação na população. Se um governante gasta muito, o povo tem que pagar muito e o povo fica insatisfeito. E aí o que nós temos? Com essas enormes despesas do Estado hebraico, ocorreu a divisão dos povos. Eles então se dividem em tribos, 10 tribos de Israel, observe comigo aqui no mapa, Reino de Israel ao norte, 10 tribos vão ao norte, e 2 tribos ficam ao sul, tá? O Reino de Judá. Então você vê, enquanto eles eram unidos, eles eram fortes. No momento que eles se separam, consequentemente, eles ficam fracos, obviamente. E essa fraqueza, por causa do cisma significa separação, eles sofrem invasões sucessivas. Primeiro, eles são invadidos pelos assírios. Você lembra desses povos assírios? Aquele povo violento, belicoso, guerreiro, lá da Mesopotâmia, que ataca o norte. Depois os babilônicos atacam o sul. E, portanto, esses povos são levados como prisioneiros para a Mesopotâmia. Esse episódio é conhecido como cativeiro da Babilônia, quando os hebreus são mantidos escravos na Babilônia, lá na Mesopotâmia. Pois bem, um rei persa liberta esse pessoal. Ciro liberta esse pessoal mais tarde e eles podem voltar de novo para Canaã. No entanto, o fim da história deles ocorre no ano de 133. Por quê? Agora, depois de Cristo, nós já temos aí o domínio dos romanos sobre o povo, sobre a Palestina. Agora, houve uma sucessão aí de hegemonias. Roma tomou todo o Mediterrâneo, como você sabe, e, portanto, Roma também toma Israel. E aí, pessoal, os romanos, no ano 70, vão lá, destrói o Templo de Salomão, no ano 70, e em 133, o imperador expulsa os hebreus da Palestina. Isso é chamado diáspora. Diáspora significa dispersão. Dispersão. Professor, por que eles foram expulsos? A Bíblia fala até em jogar sal na terra para que não nascesse nada onde os hebreus viviam. Porque os hebreus eram uma província rebelde. Eles sempre se rebelavam contra os romanos. E, portanto, os hebreus são expulsos da Palestina. Isso no ano 133 depois de Cristo. Isso é chamado de diáspora, não se esqueça disso. Dispersão dos povos hebreus da Palestina expulsos pelos romanos. E dispersão, para onde esse povo vai? Esse povo vai por todos os locais do mundo, pessoal. Os hebreus, eles vão para a Europa, eles vão para a Rússia, eles voltam para a Mesopotâmia. Depois da expansão comercial marítima, depois de 1500, eles irão vir para a América e eles se espalham para o mundo todo. Durante a Idade Média, eles são perseguidos porque eles não são cristãos. Existe uma perseguição da Igreja Católica contra os judeus. Muitos terão que trocar o nome, não podem mais se chamar, ter nomes judaicos. Então eles colocam o nome de árvores, como por exemplo, nomes de oliveira, parreira, tá? Ligados à questão da natureza, para que eles possam ainda se conhecer e se identificar. Ao longo desse tempo todo, eles são perseguidos, como eu disse para vocês. Por onde eles andam, eles são perseguidos. Mas eles sobrevivem. Sobrevivem porque eles têm um elemento aglutinador, unificador do povo. E você se lembra qual é esse elemento? Exatamente,
A religião monoteísta. A religião é o elemento que unifica o povo. Eles podem estar em qualquer lugar do mundo, mas eles continuam frequentando as sinagogas, tendo os cultos, casando entre si, não é? E por isso eles acabam mantendo a unidade como povo, como nação, muito embora não tivessem um país. Mas eles mantêm isso ao longo da Idade Antiga, ao longo da Idade Média, onde foram perseguidos pela Inquisição, ao longo da Idade Moderna e contemporânea. Você se lembra dos nazistas perseguindo os judeus? 6 milhões de judeus são mortos durante o período da Segunda Guerra Mundial, e eles só ganharão de novo um território em 1948, quando, após a aprovação pela ONU, eles se estabelecem de novo na Palestina. Existe um movimento pela volta dos israelenses para a Palestina. Só que aí as guerras continuam, porque os árabes, não é? Antigos filisteus, cananeus já estavam lá, e as guerras continuam até os dias de hoje. Por isso, essa história dos hebreus, que começa 20 séculos, 2000 a.C., tem histórias a ser contada até os dias de hoje. Por isso que não é simples. Aqui nós vemos o que restou do Templo de Salomão, ou seja, a chamada Muro das Lamentações, onde os judeus, fica em Jerusalém, onde os judeus vão para lamentar a sua sorte, fazer suas orações e principalmente rememorar a sua história, quanto de sofrimento e perseguição eles sofreram ao longo do tempo. Então esse é o Muro das Lamentações, e aqui as pessoas deixam os seus desejos ali nos buraquinhos do restante, né, do que sobrou do Templo de Salomão. Tá ok? Então ficamos por aqui, até nossa próxima semana. Faça o seu exercício da sua apostila e fique com Deus.